Graça e paz. Espero que essa mensagem encontre todos bem, para a honra e glória do nome do Senhor. E hoje estamos mais uma vez aqui para gravar uma mensagem para o canal, uma mensagem da Palavra de Deus, que nós esperamos que seja aquela mensagem que traga edificação para a vida das pessoas que assistirem e também a glorificação do nome do Senhor. Vamos fazer uma breve oração e vamos ler o texto. Senhor, graças te damos por mais essa oportunidade e nós oramos que o Senhor, pelo agir, pelo mover do teu Espírito Santo, possa colocar palavras nos meus lábios que alcance os corações de todas as pessoas que pararem para assistirem esse vídeo. Que o teu nome seja glorificado, seja engrandecido e as pessoas abençoadas e edificadas pela tua palavra, em nome de Jesus. O nosso texto hoje encontra-se lá em 2 Reis, ou melhor, 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 19, que fala sobre a cura da lepra de Naamã. E o texto diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar.
e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Eu quero falar sobre a síndrome de Naamã. Atualmente, nós estamos presenciando, por parte da igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando no geral, não estou falando especificamente esta ou aquela denominação, eu estou falando do cenário evangélico brasileiro. Nós estamos vendo a igreja desviar-se da pregação bíblica. Nós estamos vendo os pregadores, os pastores, desviando-se da fidelidade da palavra de Deus. Hoje, as pessoas não estão mais procurando ensinar a palavra de Deus como ela realmente é. Não estão permitindo que Deus fale através da vida delas e fale através do texto bíblico, que é a palavra de Deus. E essa atitude, ela está destruindo o apetite das pessoas pela verdadeira adoração e pela genuína palavra do Senhor. Hoje nós podemos assistir um grande contraste entre a pregação moderna e a pregação bíblica. Por exemplo, a pregação moderna, você verá títulos como Deus te dará vitória, Deus te exaltará, receba a tua vitória, receba a tua bênção, Deus vai te restituir 10 vezes mais, Deus realizará seus sonhos, Deus tem coisas grandes para você. O melhor de Deus ainda está por vir. Algo que eu creio que até é incoerente ao texto bíblico. Que o melhor presente de Deus para nós já veio, que é o seu Filho Jesus Cristo. Também tem o famoso eu determino. E quem somos nós para determinar alguma coisa? Nós somos servos. Deus é Senhor. Deus é Criador, nós somos criatura. Quem somos nós para determinarmos alguma coisa para Deus? Nós não determinamos nada. Quem determina é o próprio Deus. Bom, oposto a isso, nós vamos ver a pregação bíblica, a pregação de Jesus Cristo, a pregação dos apóstolos, a pregação de João Batista e também de Jesus Cristo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pregações assim a gente já não ouve mais. Não ajuntem tesouros na terra, temas que não são mais explorados. Quem perder a sua vida, salvá-la-á. Texto, sermão que não daria ibope. O meu reino não é deste mundo. Tome sua cruz e siga-me. Entre pela porta estreita. No mundo tereis aflições. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Vai e não peques mais. Então nós temos um contraste entre pregação moderna, pregação atual e pregação bíblica. A pregação moderna, ela tem o objetivo de fazer as pessoas se sentirem bem. Não há lugar para o confronto das pessoas. Nós sabemos que a pregação bíblica, ela consola, ela edifica, ela exorta. A pregação bíblica nos confronta. A pregação bíblica mostra quem nós somos e como nós estamos. Hoje, para cada atração contemporânea e mundana, tem uma imitação cristã. Hoje, nós temos show gospel para atrair as pessoas, nós temos festa junina gospel, nós temos axé gospel, nós temos funk gospel, nós temos igreja que parece boate. Diante desse cenário, vemos que parte considerável da igreja atual vive só de entretenimento. Vive só para se sentir bem. Mas e quando nós vamos para a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus descreve com muita precisão o cenário que nós estamos vivendo.
Por exemplo, eu falo sobre a geração de Naamã, porque nós cristãos hoje estamos muito parecidos com Naamã. Vejam as exigências de Naamã, se elas não são muito parecidas com as exigências que nós estamos vendo no meio evangélico hoje, com relação à pregação e com relação aos pastores, que muitas das vezes acabam sucumbindo àquilo que o povo quer, oferecendo aquilo que o povo quer e não aquilo que o povo precisa. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Naamã, ele é um crente que ele não está preparado para ouvir a palavra de Deus. Naamã é um crente que exige do pastor, que exige do pregador um desempenho, uma performance teatral, cheia de exageros, cheia de gritarias, cheia de caras e bocas. Observe que ele pensava que o profeta sairia, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus. Naamã, ele não quer coisas simples. Naamã quer coisas excêntricas. Naamã quer coisas extraordinárias. Naamã quer que o pastor, como eu já disse anteriormente, seja teatral, imposte a voz, ore em voz alta. Isso que o Naamã quer. E é isso que nós estamos oferecendo hoje ao povo, porque é isso que atrai as pessoas. O pastor tem que profetizar, o pastor tem que ter uma revelação, senão o culto é frio e o pregador também. Aí nós estamos destruindo a simplicidade do evangelho. Quando o pregador usa de simplicidade, as pessoas ficam indignadas, as pessoas não ficam satisfeitas, as pessoas não ficam alegres, as pessoas não ficam contentes. Eliseu usou de simplicidade, porque no versículo 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. O Naamã não quer uma coisa fácil, simples, comum. O Naamã quer algo difícil. E os próprios empregados dele sabiam disso, porque no versículo 13, quando ele é interpelado pelos seus servos, olha o que eles dizem: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Naamã, que é algo difícil. Ele está disposto a fazer qualquer sacrifício, mas ele não quer ficar com a simplicidade da palavra de Deus. Naamã, ele não está disposto a apenas obedecer a palavra de Deus na sua simplicidade. Nós somos uma geração que não queremos ouvir a palavra de Deus na sua simplicidade. Nós não queremos obedecer a palavra de Deus na sua simplicidade. E qual é o resultado dessa atitude de Naamã? Como que se comporta essa geração? Essa geração é uma geração que se entristece e se contraria com o que ouve, que não fica satisfeita com o que ouve. A verdade soa aos ouvidos da geração atual como se fosse uma verdadeira afronta. Não se aceita mais a orientação de Deus, a orientação que vem da genuína palavra de Deus. Naamã, num primeiro momento, não aceitou a orientação da palavra de Deus para a vida dele. Ele questiona, ele se revolta, ele fica indignado. As pessoas hoje não buscam a Deus. As pessoas hoje, elas querem satisfação. Crentes que se reúnem para buscar o poder de Deus
e não para conhecer a vontade de Deus. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Pessoas que estabelecem um relacionamento com Deus na perspectiva do benefício e não da pessoa de Deus e da sua vontade. E o que isso gera? Isso gera uma geração que não é transformada pelo poder do Evangelho. Porque o Evangelho, a palavra de Deus, ela tem um poder transformador. As pessoas vêm para o Evangelho hoje, mas não têm o seu entendimento desconstruído. O pensamento não é transformado. Romanos capítulo 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a renovação da nossa mente, ela se dá através da palavra de Deus, da revelação da palavra de Deus. É isso que nós precisamos buscar. Nós somos uma geração que iremos para o céu, mas nós não conheceremos a verdadeira vontade de Deus e não revelaremos a vontade de Deus nesta terra. Naamã não quer se converter. Nós somos uma geração que não quer se converter. Nós somos uma geração que não quer fazer a vontade de Deus, que não quer se dobrar ao Senhor. Nós somos uma geração que estamos estabelecendo uma relação com Deus que não emana da sua palavra. A construção de relacionamento com Deus hoje não emana da palavra, mas emana das nossas necessidades. Porque Naamã procura Deus não por aquilo que Deus é, mas por aquilo que Deus pode fazer por ele. Hoje nós temos uma relação mantida puramente para satisfazer os nossos desejos, para satisfazer os nossos egos, para satisfazer as nossas emoções. Filipenses capítulo 3, versículo 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Naamã não vai buscar tesouros espirituais. Naamã vai buscar a sua cura e apenas a sua cura e nada mais. E depois que Deus curá-lo, ele vira as costas para Deus e vai viver a sua vida porque Deus restabeleceu a sua vida. É isso que nós temos hoje. Naamã não busca a pessoa de Deus, ele busca satisfação. Naamã quer ver a manifestação do poder de Deus na vida dele. Naamã não quer viver a vontade de Deus para a vida dele. Nós somos uma geração que não busca a vontade de Deus. Nós somos uma geração que busca usufruir do poder de Deus. Preste atenção nos nossos cultos. O culto é para aquele que quer e não pode. O culto é para nós. Nós queremos, mas nós não podemos. Quem pode é Deus. O culto é para eu aprender a fazer tudo que pode convencer aquele que pode, que é Deus. Eu sou ensinado a fazer tudo aquilo que pode convencer a Deus a querer aquilo que eu quero e eu não posso. Volte, se você estiver assistindo essa mensagem, volte uns segundos atrás e preste atenção no que eu acabei de falar. Eu faço tudo para converter a vontade de Deus à minha vontade. Nós somos uma geração que não queremos que a nossa vontade se converta à vontade de Deus. Nós queremos que a vontade de Deus se converta à nossa vontade. Eu vou orar muito, eu vou jejuar muito, eu vou fazer vigília, eu vou ao monte, não para fazer a vontade de Deus, mas para que Deus faça a minha vontade. O poder é dele, mas a vontade é minha. Não é mais, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. É, faça a minha vontade. Quando você começa uma oração,
quando eu e você começamos uma oração, nós deveríamos começar como Maria, lá em Lucas 1,38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Eu creio que Deus é um Deus que está triste com a nossa geração, porque Deus não quer ser conhecido pelo seu poder. Deus quer ser conhecido pela sua natureza e sua vontade. Deus não nos criou para que nós fôssemos agentes manifestadores do seu poder. Deus nos criou para que nós revelássemos a sua natureza e a sua vontade ao mundo. Deus não opera por causa do seu poder. Deus opera por causa da sua vontade. Nós somos hoje crentes que querem que o culto seja produzido para eles. Culto não é produzido para mim e para você. Culto é produzido para Deus. No versículo 11, Naamã diz assim: pensava eu que ele sairia ter comigo por se ir de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Isso não é culto para Deus, isso é culto humano. Mas qual é a atitude do Eliseu? Qual é a atitude do Eliseu? O Eliseu vai ensinar o Naamã. O Eliseu vai trazer alguns ensinos para o Naamã. E o primeiro ensino do Eliseu para o Naamã, ele ensina Naamã a romper com seus modelos de segurança. O Naamã era um comandante do exército da Síria, um homem de muito conceito, um homem de muita fama, um homem poderoso, um homem rico. E Naamã tinha status, Naamã tinha poder, Naamã tinha influência, Naamã era uma autoridade. Entretanto, Deus não se importa com os nossos cargos terrenos. Não se importa. Naamã acreditava que a sua influência e a sua riqueza poderiam curá-los. Ele foi a Israel levando uma riqueza. Muitas das vezes nós colocamos a nossa segurança em modelos que não representam a verdadeira segurança, mas causa ilusão. E esses modelos de segurança nos levam, esse status, essa influência, esse poder, nos levam a ficar soberbos, nos levam a ficar orgulhosos. E o Eliseu, ele vai fazer com que o Naamã rompa com o orgulho que mantinha da sua posição, do seu status e da sua riqueza. Porque o Naamã, ele teve que descer, ele teve que se humilhar, ele teve que mergulhar 7 vezes no rio do Jordão. Naamã, ele foi levado a se desfazer do deslumbramento que ele tinha com o seu status, com a sua riqueza, com a sua influência. Naamã precisou que o seu orgulho fosse quebrado. E somente com um coração humilde, ele viria a sua cura. E o Eliseu, ele contribui para isso. Porque o Eliseu, ele vai ensinar Naamã que fé não é para eu receber o que eu não tenho. Fé é conhecer ao Senhor. Porque no versículo 15, depois que ele é curado, o texto diz assim: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço em toda a terra que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Observem que se Eliseu leva uma palavra para satisfazer as expectativas de Naamã, Naamã voltaria para a Síria curado, mas não voltaria convertido. Eliseu
pensa além da cura. Nós temos que entender que a salvação de uma alma é maior do que a cura física de um ser humano. E Eliseu está agindo dessa maneira para ver Naamã curado fisicamente, mas curado, salvo espiritualmente. A palavra de Deus, lá em João capítulo 17, versículo 3, ela diz assim: "E a vida eterna é esta, que te conheço a ti mesmo, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste." O nosso Deus é um Deus que cura, mas o nosso Deus não é só um Deus que cura. Deus não é um solucionador de problemas. Podemos viver muitas experiências com Deus sem compreender quem Ele é verdadeiramente. Nós podemos ser curados, receber milagres, sem entender quem Deus é. Naamã, a partir desta cura, ele passa a ser um homem que passa a ter Deus como a única referência de Deus vivo. Naamã vai voltar para casa querendo servir ao Deus vivo e verdadeiro. Naamã entende, no versículo 15, que Deus tem o direito de governar tudo e todos. E nos versículos 13 e 14, o Eliseu ensina a Naamã que a bênção de Deus é fruto da bondade de Deus e não dos nossos sacrifícios. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: "Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo." Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Ele foi ensinado a crer na palavra de Deus. Naamã é um homem disposto a fazer tudo para que Deus faça o que ele espera que Deus faça. Mas graças a Deus pela vida de Eliseu. Graças a Deus pela vida de Eliseu. Porque Eliseu foi um instrumento nas mãos de Deus para curar Naamã por dentro e por fora. Naamã tipifica os crentes chamados clientes, aqueles que estão mais interessados em bênçãos materiais e coisas que podem ser desfrutadas imediatamente do que a salvação eterna. Mas graças a Deus por Eliseu, que ensina a Naamã que a salvação é maior do que a cura. Para finalizar, nas Escrituras, nada indica que a igreja deveria atrair as pessoas a virem a Cristo através da apresentação de um cristianismo atrativo e de um cristianismo que atenda aos seus desejos e aos seus egos. O verdadeiro evangelho é perturbador, é chocante, é transformador, é confrontador. O verdadeiro evangelho produz convicção de pecado. O verdadeiro evangelho é ofensivo ao nosso orgulho. Versículo 11. Proclamar e expor a palavra visando a conscientização, a salvação, a libertação, a transformação, o amadurecimento e a santidade dos crentes, deveria ser o âmago de todo o ministério de todas as igrejas. Se esta mensagem choca você ou causou algum tipo de rejeição, cuidado. Você pode estar sendo classificado na categoria de cliente e nem percebeu. A boa notícia é, nem tudo está perdido. Ainda há tempo de rever e reavaliar a nossa situação. Deus sempre está disposto a nos dar uma nova chance e mostrar novos horizontes. Está sempre pronto a nos ouvir quando nós chamamos pelo seu nome. A minha oração nesta noite é que nós possamos nos voltar para a palavra de Deus. Que ela mostra, revela a vontade de Deus para as nossas vidas. Guarde isso. A palavra precisa ser pregada para que o homem seja curado por dentro e por fora.
não é só bênçãos terrenas. A maior bênção que um homem pode receber é a salvação de sua alma. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, nos abençoe, para que nós possamos, Pai, ensinar o verdadeiro Evangelho, mesmo que ele seja confrontador e perturbador. Coloque as tuas palavras nos nossos corações e lábios, para que nós possamos ensiná-lo aos homens. Em nome de Jesus. Amém.